Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de número 14 é revisão. Então, vamos começar? Nada melhor do que começar nossa revisão com aquelas perguntinhas reflexivas, né, para a gente acompanhar o nosso conteúdo e tentar respondê-las, é claro que mentalmente, né? Vamos lá. Primeira pergunta que você vai carregar consigo é: por que meu corpo parece uma terra estranha que eu preciso reconquistar, justamente nessa fase aí de mudanças, né? E a outra pergunta é: como a biologia pode ser minha aliada nessa jornada? Então, quando a gente fizer a revisão, vocês vão conseguir responder essas duas perguntinhas. Vamos começar aí com conceitos, né? Conceito de puberdade e conceito de adolescência. A puberdade, ela é um evento biológico, né, de transformações principalmente fisiológicas, né? São essas transformações que vão fazer o nosso corpo mudar drasticamente, né? O que acontece com o corpo do homem e o corpo da mulher na puberdade? Nós temos aí, para o homem, na anatomia, né, de perfil, pelos faciais e pelos corporais vão crescer com mais frequência, né? Vai ter um aumento da laringe no pomo de Adão, isso no corpo do homem. E o desenvolvimento muscular. Nós temos também aí o desenvolvimento das genitais externas, né? Que elas vão passar por uma fase de amadurecimento, né? Exatamente os testículos e o pênis. Já na mulher, nós temos o desenvolvimento dos seios, o aumento do quadril, né? Vai haver também a formação, o crescimento de pelos pubiais, né? O desenvolvimento das genitais externas, né? No que diz respeito à vulva. E para os dois, tanto o homem quanto a mulher, vai ter um estirão, né? Um verdadeiro crescimento, né? Um boom de crescimento que vai ser possível visualizar, às vezes até dentro de um ano. Então, são essas transformações fisiológicas, né, que ocorrem no corpo do adolescente pela puberdade. Mas a palavra adolescência também tem uma definição. Vamos recordar aí. Ela é um processo psicossocial, onde, nesse momento, há a construção da identidade e papel social do indivíduo. Então, é esse momento aí que surgem algumas questões, né? Quem eu sou, por que eu fico desalocado, né, dentro de um ambiente, por que eu não me sinto pertencente a ele? Porque você está sofrendo inúmeras mudanças, né, e os hormônios vão atuar muito na questão do pensamento, das escolhas que você vai fazer a partir desse momento de grandes mudanças. E por falar em hormônios, nada melhor do que falar uma parte deles, né, que são produzidos exatamente nas gônadas. Então, as gônadas, elas são os órgãos-alvos, né, e produtores de hormônios sexuais. Elas são exatamente o testículo, que fica revestido pelo escroto, e os ovários, que ficam revestidos pela cavidade pélvica no homem e na mulher, respectivamente. Então, a função específica, né, dessas gônadas, né, elas possuem receptores para o FSH e o LH, né, que são hormônios desenvolvidos em outra parte do corpo, que desencadeiam a espermatogênese e a ovogênese, respectivamente. E o mais importante, né, vai desencadear também as mudanças puberais, a síntese e a secreção também de hormônios esteroides. No testículo, nós temos aí a produção da testosterona em resposta ao estímulo do LH, e nos ovários nós temos a produção do estrogênio, principalmente o estradiol, em resposta aos dois hormônios, o FSH e o LH, né? E a progesterona, que também é produzida aí nos ovários, principalmente numa parte específica chamada de corpo lúteo, após a ovulação. E para a gente entender um pouquinho aí da anatomia do corpo e a produção desses hormônios, vamos relembrar rapidamente aí o eixo HPG, né? Que é o eixo de comunicação entre o hipotálamo, a hipófise e as gônadas. Então, as gônadas, elas são ativadas pelos hormônios que são produzidos pela hipófise. E a hipófise é ativada pelo hormônio que é produzido pelo hipotálamo. Esses três órgãos no corpo estão interligados. Os hormônios esteroides, que a gente acabou de relembrar, né, que são a testosterona e o estrogênio, eles são, de fato, os efetores diretos das transformações que acontecem no nosso corpo.
Então, gente, isso aí foi a fisiologia, né, e a explicação sobre o nosso corpo, né, as mudanças que estão acontecendo naquele momento. Mas enquanto a gente está sofrendo mudanças, né, nós também precisamos entender que todas essas informações, elas vêm da questão do autoconhecimento. Então, nós trazemos um outro momento da revisão, que é para falar um pouquinho sobre o seu corpo e o cuidado do seu corpo. Então, nós vamos falar sobre contraceptivos e algumas ISTs. Então, os tipos de contraceptivos, aí nós temos os hormonais, né? Os contraceptivos hormonais contêm os hormônios, né? Que são hormônios sintéticos, similares àqueles que são produzidos naturalmente pelo corpo feminino, como o estrógeno e a progesterona. Geralmente, esses métodos atuam impedindo a liberação do ovócito. O ovócito que, num momento natural, né, onde ocorre o processo vamos dizer assim, da reprodução, o ovócito ele se transforma em óvulo após a fecundação, tá bom? Existem opções, como a gente está vendo aí na imagem, né, como as pílulas, e outras opções como os anticoncepcionais hormonais injetáveis, adesivos e até implantes cutâneos, né? Porque parece um adesivozinho mesmo, né? Mas só que fica abaixo da pele. Esse método é utilizado corretamente, né? Sendo utilizado corretamente, ele tem uma eficácia de 95% a 99%. No entanto, esse método não previne, né? Esses métodos que vocês estão vendo não previnem contra as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Vamos conhecer alguns métodos, né? O dispositivo de barreira, chamado diafragma, é uma estrutura de borracha, como vocês estão vendo na imagem, ou de silicone, com o formato de uma semisfera. Ele é introduzido pela vagina até a entrada do útero, atuando como uma barreira que impede a chegada do sêmen até o útero, impedindo também a fecundação do ovócito. Temos outras informações sobre o diafragma, né, que deve ser colocado no útero antes do ato sexual e retirado de 6 a 8 horas após o ato. Como ele não impede o contato com os fluidos corporais, o diafragma também não protege, como eu falei para vocês, contra as ISTs. Seguindo aí os nossos dispositivos de barreira, nós temos os preservativos, tanto masculino quanto feminino. Eles são de natureza de látex, né, a natureza química deles, a composição. Atuam como uma barreira impedindo o sêmen e outros fluidos, né, que entrem em contato um com o outro, né, dos indivíduos que estão no momento do ato sexual. Bem, como os espermatozoides eles não são liberados no interior do sistema genital, não vai ocorrer a fecundação. Esse é o mecanismo aí de funcionamento que a camisinha, né, impede, né, essa barreira aí. Além de prevenir a gravidez, os preservativos também são os únicos métodos contraceptivos que nos protegem das ISTs. Isso porque impede o contato direto com os órgãos genitais, barrando, consequentemente, a troca de fluidos corporais entre os parceiros. Esses são os métodos de barreira. Temos os métodos também cirúrgicos, né, que são chamados de vasectomia e laqueadura. A vasectomia e a laqueadura, eles são métodos contraceptivos por intervenção de profissionais da saúde, né, médicos, principalmente, né, médicos, feitos em indivíduos do sexo masculino e feminino, respectivamente. E por falar em cuidado com o corpo, nada melhor do que a gente entender um pouquinho o que são as ISTs. As ISTs, elas são infecções causadas por bactérias, vírus, fungos ou parasitas que se espalham principalmente por meio do contato sexual, via vagina, via anal ou via oral, e quando isso ocorre sem proteção, tá bom? No entanto, também podem ser transmitidos de outras formas, né? Do contato sexual, como já foi falado aí, é a via principal de infecção. Nós temos a transmissão vertical, que ocorre de mãe para filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Tem também o contato por compartilhamento de agulhas, nesse caso aí, as pessoas que são usuárias de drogas injetáveis. E também tem a contaminação através da transfusão de sangue não testado. Mas essa forma aí de contágio, ela vai ser extremamente rara. E quais são esses agentes que causam essas infecções? Vamos conhecer alguns.
A gonorreia, né, cujos sintomas nós temos aí no homem, o corrimento uretral purulento. Na mulher nós temos uma secreção vaginal, e muitas vezes, né, cerca de 50% dos casos, a mulher é assintomática. Como complicações nós temos aí a infertilidade, né, e a disseminação sistêmica dessa infecção. E o tratamento, né, é a ceftriaxona e a azitromicina, né, e que pelo uso delas, pode ser que cause uma resistência às cefalosporinas, e quando isso acontece, né, o uso contínuo, esse quadro ele se torna preocupante. Dados no Brasil, né, nós temos cerca de 1,5 milhão de casos, né, mas isso aí é um dado de subnotificação, e os desafios são a ausência de dados oficiais e sistemáticos, dificultando a tomada de decisão baseada em evidências e implementação de políticas públicas. Esse aí foi o nosso primeiro agente infeccioso. Vamos conhecer o próximo aí, né, que é a sífilis. Então, a sífilis, nós temos aí um tratamento que é a base de penicilina, né, que é um antibiótico injetável. Temos aí vários estágios de sífilis, né, a sífilis primária, secundária ou latente, você trata apenas com uma dose, e na sífilis latente tardia, barra terciária, você vai fazer o tratamento com 3 doses de penicilina, uma por semana, durante 3 semanas. Temos um tratamento alternativo para alérgicos da penicilina, né, que é a doxiciclina, né, que tem esse período aí de 14 e 28 dias, dependendo da fase. E na sífilis congênita é usado a penicilina cristalina ou procaína. Dados no Brasil, né, que em 2021 foram registrados mais ou menos cerca de 167 casos novos, né, adquiridos, sendo que 74 mil casos em gestante, e no mesmo ano outras 27 mil ocorrências de sífilis congênitas, que foram diagnosticadas, ou seja, que foram transmitidas da mãe, né, grávida para a criança. Esses são os dados do Ministério da Saúde. Outro agente que causa IST são os agentes fúngicos, né, principalmente a candidíase genital, cujos sintomas na mulher são corrimento branco, grumoso, prurido intenso, né, que é aquela coceirinha, e a vulvovaginite, que dá um ar assim, de infecção com inchaço, né, e vermelhidão. No homem, nós temos aí uma vermelhidão, que é uma irritação na parte da glande, né? Fatores de risco aí são diabetes, o uso de antibióticos e a imunodepressão para esse indivíduo, né, quando ele adquire essa infecção. O tratamento dele pelo uso tópico é o clotrimazol e a nistantina, e o uso oral é o fluconazol. Claro que isso aí é indicação médica, né? Tem que ter todo cuidado para não haver automedicação. Dados no Brasil é que essa é a segunda infecção genital mais comum entre as mulheres, mas ela não é exclusivamente ST, né? Porque isso significa que ela não é transmitida somente através de ato sexual. Então, chegamos aí ao final do cuidado do nosso corpo. Vamos falar um pouquinho agora sobre evolução, né? Mudando drasticamente aí o nosso conteúdo. Vamos rever um pouquinho sobre os processos evolutivos, né, num contexto histórico. Então, quando a gente começa a falar aí de evolução, nada mais, nada menos do que relembrar um pouquinho da contextualização a partir dos primeiros pensadores, e aí a gente traz uma reflexão para vocês sobre aquele momento que não havia teoria sobre as evidências evolutivas, né? Mas graças a observadores importantes aí como Darwin, né, o Charles Darwin, que observou algo intrigante na ilha de Galápagos, onde ele pôde observar espécies como essa tartaruga que vocês estão vendo aqui, que ela é chamada de tartaruga de Galápagos, né? Ele observou também fósseis e animais extintos que se pareciam com espécies atuais e adaptações perfeitas ao meio ambiente. E aí ele se questionou, se Deus criou cada espécie separadamente, então por que temos esses padrões, né, de animais que já viveram na Terra, né, através das descobertas de fósseis, e esses que estão atualmente vivendo entre nós? Mas tudo começou com teorias inflexíveis, né, no que diz respeito à mutação. Vamos conhecer algumas delas, né? O mundo imutável, né, por 2000 anos,
predominou a teoria do fixismo, que é a ideia em que as espécies eram criadas perfeitas e imutáveis. A grande cadeia do ser seria a ideia principal, que colocava Deus no topo, anjos abaixo, depois os reis, nobres e camponeses, né? Essa visão, ela justifica aí a ordem social daquele momento, né, como natural, e questionar essa teoria aí do mundo ser imutável é questionar Deus, né? Então ela era acreditada como uma heresia. Para a gente verificar melhor essa cronologia aí do tempo, da cadeia evolutiva, do conceito de imutável até os seres mutáveis, vamos rever rapidamente aqui esses conceitos, começando aqui por Aristóteles, né, que ele foi chamado pai do fixismo. Então, Aristóteles, ele nascido na Grécia Antiga, né, em torno de 384 a 322 a.C., ele tinha como na sua teoria aí, principal a escala Nature, né, onde o conceito central é que todas as formas de vida eram organizadas em hierarquia. Então, Lamarck, ele veio primeiro com a sua teoria revolucionária, né, sobre a lei do uso e desuso, onde os órgãos se desenvolviam com o uso e atrofiavam com o desuso, né, seguido aí das teorias de Darwin, né, Darwin e Wallace, que falam sobre a dupla seleção natural, onde a ideia principal aqui, né, a ideia principal é a dupla seleção natural ou a teoria da seleção da adaptação ao meio ambiente, tá bom? Muito disseminada e muito aceita até hoje, tá bom? Continuando aí, na nossa cronologia, nós temos a síntese moderna. Essa síntese moderna, ela surgiu com a descoberta aí de alguns conceitos importantes, como a estrutura do DNA, né? Nós temos também os conceitos de genética, que contribuíram para que as teorias de Darwin elas fossem mais encorpadas, né? Elas agregaram as teorias de Darwin, preenchendo as lacunas sobre os conceitos nos quais Darwin não tinha acesso naquele período, quando ele desenvolveu aí a questão da dupla seleção natural, né? Para falar melhor sobre esses conceitos, nada melhor do que relembrar aí o que Lamarck falou, né? O Lamarck ele era considerado um visionário, né? E visionário imperfeito, porque sua teoria não estava completa, mas ele foi o primeiro indivíduo a propor que as espécies mudavam, né? E sua teoria do uso e desuso dos órgãos levavam às mudanças herdadas. Né? Nesse caso aí, a girafa ela esticava o pescoço para alcançar folhas altas, os pescoços mais longos, eles eram passados essa característica para a próxima geração, mas esse mecanismo ele tem um erro, né? No final das contas, ele não comprovou essa teoria e essa lei ela ficou em desuso. Gente, Lamarck, como eu falei para vocês, é uma teoria importantíssima, só que como ele tinha alguns furos para explicar a questão aí dos caracteres adquiridos, veio Darwin e explicou melhor essa situação, né, usando também os mesmos conceitos da girafa. Então, o que o Darwin propõe? Né? Ele propõe aí que a característica do uso e desuso não é passada, mas sim que, quando uma espécie ela não está adaptada ao meio ambiente, né, é porque ela não consegue ter acesso ao alimento, como a girafa está fazendo uma tentativa aí. E se essa girafa ela vai tentar se alimentar e não vai conseguir, ela vai morrer posteriormente. Ou seja, ela não está adaptada para aquele meio, né, porque ela não possui a característica de ter um pescoço mais longo. E aquelas que têm pescoço mais longo vão sobreviver. Então, as teorias aí de Darwin, elas corroboraram com algumas descobertas, como fósseis, por exemplo. Né? Os fósseis, eles são cartas do passado. Esse exemplar, por exemplo, chamado de Archaeopteryx, né, tinha dentes de réptil, pênis de ave e cauda ossuda de dinossauro, né, um verdadeiro híbrido aí. Formas de transições podem ser representadas na sua estrutura, né, que mostram as mudanças graduais entre os corpos, ou seja, há uma conexão dessa característica desse indivíduo com os que a gente conhece hoje em dia. Para isso, vamos ver aí um vídeo rapidamente. Ela é um dos maiores seres do planeta. Majestosa, completamente adaptada à vida marinha.
Mas sua história esconde um segredo incrível. Há 50 milhões de anos, seu ancestral era um animal terrestre parecido com um lobo. Como ele se transformou no gigante dos mares? Os fósseis contam esta história passo a passo. Veja, narinas migrando para o topo da cabeça, patas transformando-se em nadadeiras e até ossos de quadril vestigiais. E a prova final está nas baleias atuais. Elas carregam fantasmas de seu passado terrestre, ossos da pelvis sem função, vestígios de dedos, etc. Das florestas aos oceanos. Em 50 milhões de anos, esta é uma das mais belas e completas histórias da evolução. Fósseis, o álbum de família da vida. Então é isso. O que o Darwin ele verificou? Né? Ele verificou uma conexão entre os fósseis e os animais que a gente conhece hoje. Vamos exemplificar aqui. Né, nós temos o que nós chamamos de anatomia comparada para mostrar o parentesco entre os indivíduos, né, que hoje em dia fazem parte de grupos totalmente diferentes. Essas comparações, né, essas semelhanças, elas são classificadas entre homologia e analogia. Ou seja, mesmo os ossos, né, com funções diferentes, nós temos aí a homologia, que é uma estrutura com a mesma origem embrionária, né, e na analogia nós temos funções similares, onde origens são diferentes, como, por exemplo, a asa de um inseto e a asa de uma ave. E o nosso braço, por exemplo, a asa do morcego e a nadadeira da baleia, elas estão dentro do mesmo plano arquitetônico, ou seja, com origens muito próximas, né, de ancestrais. Nós temos aí essa diferença de analogia versus homologia, e vocês conseguiriam responder qual é essa diferença da asa da borboleta e da asa do pardal? Se seria homologia ou analogia? Fica aí a reflexão para vocês, né? Outras evidências, né, foram, por exemplo, corroborando com as teorias de Darwin, como a descoberta do DNA, né, que traz aí o código da vida, né, com bastante informações, e que quando você desvenda essas informações, né, destrincha ela, você consegue perceber a semelhança entre indivíduos também, né, com ancestrais comuns. Nós temos também a evidência da observação da biogeografia, né, que é a geografia da vida, como, por exemplo, aí, por que a Austrália tem tantos marsupiais. Aí nós temos alguns fatores, como o isolamento geográfico, né, que é uma evolução dependente entre esses indivíduos, né, os tentilhões de Galápagos, né, observados aí pelo Darwin, né, onde nós temos ilhas diferentes com ancestrais comuns, e nós temos também a descoberta de fósseis na América do Sul, parecidos com os africanos, né, que são continentes que um dia já foram unidos. Então, fazendo uma observação aí sobre a distribuição das espécies, né, elas contam histórias de migração e separação, né, quando você faz o estudo da biogeografia. Em outros continentes e países, também dá para ver uma série delas, dessas evidências. A gente buscou alguns animais desse gênero para você conhecer e que estão longe da Austrália, por exemplo, né? Quando você faz uma observação da Austrália com outros continentes, nós vamos ter também semelhança entre determinados indivíduos, né, que são esses marsupiais. Então, gente, essa foi a nossa revisão, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.